E, cara, nessa nossa trajetória aqui no podcast, a gente entrevistou bastante mulheres. A gente entrevistou a Isa, a Felopes, a Jovidal, a Thay, a Bakemi, a Andressa Lincoln passou por aqui também. E você foi uma vanguarda das mulheres, querendo ou não. Você foi, tipo, a primeira que apareceu como destaque e já com título nacional e tal. E também você trabalhou dentro de um clube. Claro que você trabalhou, pelo que você falou, num jogo com pessoas conhecidas, respeitosas, etc. Mas como mulher, você sentiu que tinha algum preconceito, algum machismo, alguma coisa que impedia você de talvez atuar ou talvez como jogadora depois ser respeitada? Cara, nessa época eu já vivia meio rodeada dos homens, Sim. né? Ali no DA, eu jogava muito truco na faculdade. Então, assim, eu era uma mulher que gostava dessas coisas e a maioria das minhas amigas não. Uhum. Então, ali no clube, zero. Total respeito. Os meninos tiveram muito, inclusive, comigo nessa época, até de falar pelo horário que eu saía, porque eu falei, a minha rotina, que não tinha como, né? Quando ele me convidou para trabalhar lá, ele falou assim, então eu assumo a responsabilidade de te deixar na porta da faculdade. E aí, como terminava um pouquinho antes, eles iam na padaria tomar café comigo, assim, às vezes iam 1, 2, 3, e aí a gente ficava muito trocando essa ideia sobre as mãos e tudo mais. Ao longo da, né, assim, 16 anos aí sim, já tive alguns momentos, poucos momentos, mas que me deixaram desconfortáveis, Claro. né? Assim, às vezes até na rede social, joga pôquer? Então, assim, você, isso. Poxa, não vai nem lá no meu perfil, vai olhar alguma coisa, já vem com algum tipo de cantada, falinha, né? Direta, falinha. Os americanos tudo também mais. são bons de cantada, né? Eles gostam de passar umas cantadas. Você acredita que, assim, eu falei com o Lanza que eu conquistei todos over 60, né? Os tiozão. Nossa, eles ficaram encantados comigo, mas nenhum com falta de respeito. Perfeito. Mas, assim, eu ria e eles falavam assim, eles olhavam pra mim e falavam, eu não quero te eliminar, e que não sei o quê, e tudo mais. Tanto é que as meninas que estavam lá comigo agora esse ano falaram sobre experiências negativas que elas sofreram na mesa, e eu falei, caraca, a gente estava no mesmo torneio, porque eu só tive... nos Estados Unidos, eu tenho zero para falar. Zero, assim, Estados Unidos não, em Las Vegas, né? A gente jogou. Em Las Vegas eu tenho zero coisas para falar, só coisas boas. Ao longo da vida, sim, eu acho que o que foi o ápice, o pior, foi um cara, né, que eu estava trabalhando, o Lanza eu já estava com o Lanza na época, e quando o Lanza via, né, assim, você tá dando carta, eu não vou deixar você ir. E eu falei, eu vim a minha vida inteira sozinha. Sim. E eu, né, tinha um namorado durante um período que eu estava trabalhando como dealer. Falei, eu consigo me virar. E aí ele não. Aí ele ia e ficava dormindo num quartinho me esperando para me levar embora para casa, para eu não ir de madrugada sozinha. E aí chegou numa dessas, eu tava finalizando a mesa, juntando fichas e tudo mais e tal. Era um jogador que a gente conhecia, um jogador que nunca tinha me faltado com respeito nem nada. E eu tava em pé, assim, na mesa, e ele chegou por trás e tá na minha bunda. E aí o Lanza chega atrás dele. Então, você imagina a cena. Ele chega dando um tapa na minha bunda e o Lanza chega atrás. Aí o Lanza já olhou e já partiu pra cima dele e falou, o que é isso? Inspirou e tal? Aí ele ficou muito, né? Desculpa e tal. E aí o dono do clube já separou, falou, vai embora. Ele tava muito embriagado e nunca mais a gente viu ele na vida, né? Nunca mais. E o Lanza nem encostou a mão nele, tá, gente? Que fique claro. Não por opção dele, provavelmente, né? Não, eu que virei e falei, eu não quero. E nessa época era muito... Acho que a gente nem tava namorando se bobear. A gente tava, tipo, bem no início. Eu olhei pro Lanza e falei, eu não quero, porque eu também tenho que me virar nesse tipo de situação e tudo mais. E na hora que eu falei com o cara, eu falei, E aí ele já teve uma reação. Porque se ele vira e fala, não sei o que, tal, aí realmente as coisas podem ir pro outro lado. Mas ele já teve uma reação de muito espanto, assim, tipo, o que eu fiz?
que eu acho que é o pior, assim, que eu tenho de relato. Tem subestimar a gente, sim, com certeza, né? O preconceito de olhar e falar assim, mulher não sabe jogar, Aham. e tal, querer explorar e tudo mais. Mas você vê isso... que aconteceu uma evolução disso desde a época que você começou a jogar, ou você acha que ainda tá complicado nesse sentido de, tipo, subestimar principalmente, ou achar que é... Não, subestimar, eles subestimam muito a gente ainda. Eu curto. Eu acho Claro, legal, perfeito, como assim, jogadora, ok, pode pensar isso mesmo, sabe? é melhor Então, que assim, pense, né? eles vão querer blefar, acho que overblefar a gente mesmo e tudo mais. Uhum. E, assim, eu tenho um estilo de jogo mais tight aggressive, né? Então, assim, eu não sou porque tem jogadoras mulheres mais agressivas, eu não sou esse estilo. Então, eles olham, aí que eles têm certeza mesmo, vai foldar, sabe? E aí tá tudo certo, Uhum. né? Ok, deixa eu pensar mesmo.